Olá a todos, dando continuidade então ao nosso curso de mecânica quântica, vamos agora para a quarta aula, que vai ser a respeito do oscilador harmônico quântico unidimensional. Não é só na mecânica clássica que o estudo do oscilador harmônico é de extrema importância. Assim como na mecânica clássica, que o oscilador harmônico aparece em diversos contextos físicos, em diversas situações físicas, os nossos modelinhos apontam que diversos sistemas são descritos por osciladores harmônicos. Além disso, a gente sabe que para qualquer oscilação, qualquer sistema que oscile, ele pode ser aproximado inicialmente como um oscilador harmônico. Dado em certos regimes, você pode, dependendo da situação, aproximá-lo. A primeira aproximação é sempre um oscilador harmônico. Não é diferente na mecânica quântica. Eu acho que deve ser claro para todo mundo a importância do oscilador harmônico na mecânica quântica, principalmente quando a gente pensa no estudo, por exemplo, de interação ali entre átomos. A gente sabe que em um certo material ou certo gás que existem ligações, a gente sabe que existem átomos que estão presos ali por forças que fazem com que, se você tenta afastá-los, o material vai querer fazer, vai fazer sempre uma força para tentar recompor a posição dele inicial, e se você tentar comprimir os átomos para ficar um mais perto do outro em algum material ou alguma molécula de gás, a tendência tem sempre uma força de repulsão. Então, quando a gente pega gases, materiais, eles sempre estão ali em uma certa rede ou estão presos em ligações que, obviamente, elas servem como uma força restauradora, fazendo com que os corpos ali que fazem parte dessa rede ou dessas ligações tendam a permanecer sempre nas suas posições de equilíbrio. Então, a gente pode tratá-los muito desses casos aproximando por osciladores harmônicos. Para quem for seguir o estudo de mecânica quântica cada vez mais para frente e for ver, por exemplo, quantização de campo eletromagnético ou até então a equação de Dirac, tudo, uma coisa interessante, quando a gente vai descrever campos quanticamente, eles também vai aparecer osciladores harmônicos. Então, enfim, além de servir como uma certa aproximação, o oscilador harmônico quântico também aparece em diversos contextos na mecânica quântica, fazendo com que o estudo, seu estudo seja necessário. Além disso, no contexto do oscilador harmônico aparecem dois operadores muito importantes, que são o que nós chamamos de operadores de criação e aniquilação, que em quântica de campos, teoria quântica de campos, nem se fala a diversa aplicação que eles vão ter. Pois bem, como vocês já sabem, essas aulas são feitas em parceria com o canal Física para Universidades e Concursos, que é um canal que eu também posto vídeos lá, resoluções de questões de mecânica quântica, de forma que esse curso de mecânica quântica que eu estou oferecendo aqui no meu canal iFísica, ele tem a continuação dele no Física para Universidades e Concursos com as questões resolvidas, certo? Então lembre-se, todo estudo passa tanto pela parte conceitual quanto pela parte mecânica de fazer exercício, aprender como é que faz para poder aplicar essas coisas realmente em questões que são cobradas em concursos de pós-graduação. Enfim, a gente tem que saber como é que faz para aplicar isso, resolver problemas que realmente envolvam mecânica quântica com esse formalismo de notação de Dirac. Então, convido todo mundo a visitar o canal Física para Universidades e Concursos, e também está na descrição o link com a minha playlist do canal resolvendo questões de mecânica quântica, para que você possa encontrar aí um auxílio para os seus estudos ao longo dessas aulas. Bom, naturalmente, a gente vai falar do oscilador harmônico quântico, nada mais natural do que começar com o oscilador harmônico clássico. Obviamente aqui eu não vou alongar muito nessa discussão, vou só colocar alguns elementos, porque eu imagino que se você está vendo essas aulas de mecânica quântica, com notação de Dirac, tudo, você já deve ter visto exaustivamente o oscilador harmônico da mecânica clássica em todos os cursos introdutórios, em toda a parte de física anterior à quântica. Deve ser um dos problemas mais onipresentes na física, principalmente nas físicas introdutórias. Então aqui eu vou só recomendar algumas coisas que vão ser... enfim, que é bom a gente reconstruir para poder, na hora de fazer a quantização, já ter ali uma certa lembrança desses assuntos. Porém, vamos lá, o que a gente define? Como é que é a definição do oscilador harmônico na mecânica clássica? A definição do oscilador harmônico é um sistema, ele é um oscilador harmônico, se a força que age sobre ele, dado que ele é unidimensional, a força que age sobre ele é do tipo menos kx na direção x. Aqui eu estou levando em conta que a posição média, a posição de equilíbrio dele, que eu vou chamar aqui de x0, vai ser igual a zero. Se a posição de equilíbrio dele não for a posição zero, a gente teria então a força escrita de uma forma um pouquinho mais geral, como sendo menos kx menos x0 na posição, na direção x. Esse tipo de força é um tipo de força que nós chamamos de força restauradora. Ou seja, se um corpo está fazendo um movimento unidimensional
e a posição x0 é essa posição daqui, né? O que essa força nos diz é que se o corpo está em cima da posição de equilíbrio, a força é igual a zero. Se ele está à direita da posição de equilíbrio, aparece uma força proporcional à distância da posição de equilíbrio, puxando ele para a esquerda. E a mesma coisa, né, do lado direito, puxando ele para a direita. Então é uma força sempre que tende a fazer, né, com que o corpo permaneça no mesmo lugar. Né? Daí aparece a oscilação. Porque qualquer desvio daqui, o corpo vai ficar oscilando em torno da sua posição de equilíbrio. Essa posição de equilíbrio, né, nos retorna uma certa energia potencial V de x, que pode ser escrita como meio de K, nesse caso daqui, né, com x0 a posição de equilíbrio, x menos x0 ao quadrado. Claro, se a posição de equilíbrio for a posição zero, esse x0 vai ser zero, vai ficar só meio de kx ao quadrado. Né? Nesse momento aqui que eu vou falar do oscilador harmônico clássico, eu vou colocar x menos x0. Na hora da gente quantizar, não tem porque a gente trabalhar com x0. Né? Qualquer sistema de coordenadas é igualmente bom para poder descrever. Né? A princípio, a física não depende de sistema de coordenadas. Então, nada impede que a gente analise o nosso oscilador harmônico quântico como sendo aquele, né, que a posição de equilíbrio vai ser ali a posição zero. Né? Nada impede que eu faça isso. Mas nesse momento de revisar algumas coisas dos osciladores harmônicos clássicos, eu vou usar aqui a posição de equilíbrio um pouquinho mais geral com esse x0. Okay? Por conta disso, né, a equação que define o nosso oscilador harmônico, né, levando em conta que força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, então a equação, né, que define o nosso oscilador harmônico é uma equação do tipo, né, derivada segunda de x com relação ao tempo, mais k que multiplica x menos x0 é igual a zero. Ou também, né, de uma outra forma, que é comum a gente ver, né, sempre deixar o termo com derivada, né, mais alta, com a constante multiplicativa igual a 1, né, divide o resto todo por m, esse tipo de equação. Esse cara daqui, k sobre m, a gente define como ômega zero ao quadrado, sendo que esse ômega é exatamente ele é a frequência de oscilação. Se você pega o corpo, você desloca ele da sua posição de equilíbrio, ele vai começar a oscilar, um movimento oscilatório, né, dado por senos e cossenos, né, e com frequência ômega zero. E essa frequência, independente da amplitude, é uma característica aqui do nosso oscilador harmônico. Um dos grandes motivos que a gente estuda osciladores harmônicos é, como eu disse, eles são a primeira aproximação para sistemas que não são harmônicos. Okay? Então vamos supor que a gente tem um certo tipo de sistema em que exista uma posição de equilíbrio. Quando você está à frente dela, aparece uma força para trás, e quando você está atrás dela, da posição de equilíbrio, aparece uma força para frente. Ou seja, imagine um sistema oscilatório, né, que é dado, obviamente, por uma força restauradora, okay? Que não é Kx, ou seja, não é um oscilador harmônico. Então vamos supor, né, que se a gente fosse fazer aqui uma energia potencial desse cara, se eu fosse fazer aqui uma energia potencial, então um V em função de x, ele não seria, como todo mundo sabe, isso aqui é uma parábola, certo? Ou seja, imagina que ele não fosse uma parábola, ele fosse alguma coisa, né, desse tipo, um gráfico desse tipo daqui. Alguma coisa que não é parábola, mais próximo, né, de alguma coisa ali relacionado a um potencial de molécula, enfim, alguma coisa que tenha um mínimo, ou seja, a gente sabe que esse ponto aqui, como é um mínimo, é um ponto de equilíbrio estável, então tem força restauradora, mas não é esse tipo de energia potencial. Por que o estudo de oscilador harmônico é útil, né, para estudar esse tipo de sistema também? Isso porque a gente sabe, né, esse cara daqui vai ser dado por um potencial V de x. E como nós sabemos do cálculo, né, o potencial V ele pode ser expandido em termos de uma série de Taylor, né, uma série de potências. Se a gente expande o nosso potencial V, né, em torno aqui da posição x0, como é que a expansão fica? A expansão fica como o potencial no ponto x0 mais derivada do potencial com relação a x na posição x0 vezes x menos x0 mais derivada segunda de V com relação a x, né, aqui tem um meio multiplicando, na posição x0 vezes x menos x0 ao quadrado, mais, aí vai aparecer aqui agora 1 sobre 3 fatorial, então mais 1/6 de derivada segunda de V, derivada terceira de V com relação a x, avaliado na posição x0, x menos x0 ao cubo, mais e por aí vai, né? Uma série de potências em torno da posição de equilíbrio. Como esse cara daqui é uma posição de equilíbrio, a gente já sabe de cara que nesse ponto daqui não existe força atuando sobre ele. Por quê? Porque a reta que tangencia, né, que é igual a zero, a gente sabe que é a reta que tangencia um gráfico do potencial pela distância, né, pela própria definição de que força é menos o gradiente do potencial. Esse cara daqui, né, força igual a zero,
implica que o nosso potencial aqui, a derivada dele é zero, a primeira derivada. Por consequência, toda vez que é uma força restauradora, esse termo daqui ele é igual a zero. Porque como é um ponto de equilíbrio, né, o ponto de equilíbrio é dado por força igual a zero naquele ponto x0. Porque lembrando, é derivada aplicado no ponto x0. Por conta disso, a primeira aproximação, toda vez que a gente tem um sistema em uma posição de equilíbrio estável, a primeira aproximação, né, que a gente tem quando vai fazer é o quê? Exatamente esse termo daqui. E esse termo é o quê? Olha só, um termo quadrático. Né? Ou seja, se a gente estiver próximo daqui, né, próximo da posição de equilíbrio, o potencial pode ser visto, né, aproximadamente somente com os dois termos mais significativos, né, o que significa, né, que isso aqui representa uma parábola, como a gente sabe, de forma que o potencial dado pelo primeiro e o segundo termo seria como se fosse isso daqui. Né? Ou seja, esse cara em verde daqui seria exatamente a nossa aproximação. Okay? Aqui, muito ruim o meu desenho. Né? Enfim, eu nunca fui muito bom de desenhos, mas eu acho que fica clara a ideia. Né? Dado esse cara daqui muito próximo, toda a curva que tem uma concavidade virada para cima pode ser aproximada por essa parábola, por uma parábolazinha, né? Dada a expansão. Ou seja, o oscilador harmônico, apesar dele não ser presente em todos os sistemas oscilatórios, se você tem ali pequenas oscilações, ou seja, ele não sai ali de perto, né, ele não vai para essas regiões que fica evidente o comportamento não parabólico, você pode olhar bem aqui de perto esse movimento de oscilação como se ele fosse dado por uma parábolazinha. E se é dado por uma parábolazinha a energia potencial, né, nessa primeira aproximação, a gente tem que a nossa energia, então, ela vai ser o quê? Ela vai ser exatamente quadrática. Aí só recapitulando, você pode também estar se perguntando, mas aqui não é só o termo quadrático? Nessa sua primeira aproximação apareceu um termo quadrático e esse termo constante. Mas como a gente sabe, o potencial é definido a menos de uma constante. Você colocar uma constante no seu potencial não muda a física do seu problema. Por quê? Porque você sempre pode pegar o seu gráfico qualquer, né, de energia potencial, dado que o potencial é definido como o gradiente dele relacionado à força. Então, como tem a ver com derivadas dele, que tem interpretação física de força, a gente pode aumentar ou diminuir uma constante à vontade. Então, é só você pegar esse cara, colocar aqui na posição zero e tudo certo. Ele descreve a mesma interação física, certo? Porque a força aqui é a grandeza física aqui. De forma que esse cara daqui teria exatamente o valor zero, a gente cairia nesse tipo de potencial, que é realmente o potencial do oscilador harmônico. Mas bom, levando em conta aqui, né, que o nosso K sobre M ele vale ω0 ao quadrado, a gente também pode escrever, por conta disso, o nosso K como sendo M ω0 ao quadrado. E por conta disso, né, nós também podemos escrever o nosso potencial do oscilador harmônico como sendo M ω0 ao quadrado sobre 2 x menos x0 ao quadrado, né, para deixar em termos aqui da grandeza que é facilmente medida, né, ali de cara, que é exatamente o período, né, a frequência de oscilação, e em termos da massa. Né, essa aqui é uma forma tradicional, quando a gente for fazer a primeira quantização. Para trabalhar com o oscilador harmônico quântico, a gente vai usar esse tipo da forma da constante ao invés do K. É mais tradicional a gente usar ele, exatamente para que fique uma relação, né, clara com o oscilador harmônico clássico, porque a frequência de oscilação é mais natural do que uma constante elástica. Né? Mas, bom, dada essa forma do potencial, a única coisa que falta a gente descrever, né, para fazer essa nossa super revisão rápida a respeito do oscilador harmônico clássico é escrever exatamente a energia dele. A gente sabe que no oscilador harmônico o potencial ele é conservativo. Por conta disso, existe a energia mecânica se conserva, certo? Por conta disso, a gente pode definir aqui uma energia, né, do nosso sistema, do nosso oscilador harmônico, que vai ser dada por energia cinética mais energia potencial, de forma que essa nossa energia ela toma a forma como meio de m velocidade ao quadrado, né? Então vou colocar mv ao quadrado, mais m ω0 ao quadrado sobre 2 de x menos x0 ao quadrado. Ou então, né, escrito em termos do momento, porque como a gente sabe, né, a gente vai fazer o processo de primeira quantização para trabalhar com o oscilador harmônico quântico, a gente escreve a energia cinética em termos do operador de momento. Né? Então a gente sabe, então a gente pode escrever a nossa energia aqui como sendo P ao quadrado sobre 2m mais m ômega ao quadrado dividido por 2 x menos x0 ao quadrado. De forma que, para o processo de primeira quantização, a gente vai pegar o caso particular também de x0 igual a zero. E aqui, né, por conta disso, escrever só mais uma vez, energia vai ser então igual a P ao quadrado sobre 2m mais m ômega 0 ao quadrado x quadrado
dividido por 2. Então esse cara daqui vai descrever a energia do nosso sistema e por conta disso a gente já tem aqui em mãos, né, as ferramentas necessárias para poder fazer um sistema quântico. Por quê? Porque como a gente sabe, osciladores harmônicos, nós temos o costume de medir o quê? Posições e momentos, certo? E para fazer a evolução temporal a gente precisa de energia. Então no processo de primeira quantização, né, esse cara daqui vai, né, vai se transformar em um hamiltoniano, né, que vai descrever o operador de energia do nosso sistema quântico, e esses caras aqui vão se tornar os operadores. Partimos então para a nossa primeira quantização. Então, como é que vai ser o processo de primeira quantização? Nós temos que a nossa energia ela vai ser promovida ao nosso operador hamiltoniano, né, de forma também que o nosso momento físico vai se transformar no operador momento e a nossa posição vai se transformar no operador posição. Além disso, né, o processo de primeira quantização envolve não somente você trocar as grandezas físicas pelos operadores, e sim impor relações de comutação aos operadores, né, dado pelos conceitos de Poisson na mecânica clássica, né, na descrição hamiltoniana. Aqui nós temos posição e momento. Então, a primeira quantização, né, ela coloca aquela relação que nós já vimos lá nas aulas anteriores, né, na segunda aula, que a gente falou dos postulados e tudo, né, que a gente falou da primeira quantização de uma forma mais geral. A gente também coloca aqui que o nosso comutador de x com p vai ser igual a I h barra. Dessa forma, né, o nosso sistema, o nosso oscilador harmônico quântico, ele vai ser o sistema descrito por h igual a p ao quadrado sobre 2m mais m ômega 0 ao quadrado sobre 2 vezes o operador de posição, né? E claro, junto a isso eu vou colocar aqui o nosso comutador aqui do lado. Então, esse cara daqui vai ser exatamente o que a gente vai usar para poder descrever quanticamente como é que é o comportamento de um oscilador harmônico, ou seja, como é o comportamento de um sistema quântico que está sujeito a um potencial restaurador, né? Ou seja, que existe um ponto de equilíbrio e existe uma força que tende a levar o sistema para aquela região específica. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, já agora de início, antes da gente resolver o nosso oscilador harmônico quântico, passar para todo o tratamento, né, matemático dele, é que a descrição do oscilador harmônico quântico ela difere de forma significativa da descrição que a gente fez no caso para spin meio, ok? Por quê? Quando a gente vai falar de spin meio, a gente tinha basicamente duas grandezas que podiam ser medidas, que era projeções de spin em qualquer direção que você pensasse, uma direção arbitrária, por exemplo, e medições de energia simbolizadas pelo hamiltoniano, ok? Tanto em um quanto em outro, a gente via que a gente só tinha duas possibilidades de medições, porque o nosso sistema era de 2 níveis. Mas mais importante do que só ter duas, o mais importante aqui é que as grandezas que eram possíveis de se medir, no caso de spin meio, eram grandezas discretas. Você não tinha um contínuo de medições possíveis. Quando a gente vai analisar o oscilador harmônico, naturalmente, quando a gente vê essa hamiltoniana, que é a que descreve, né, o oscilador harmônico, né, e as relações de comutação, a gente já tem de cara que as três grandezas que fazem sentido nós nos perguntarmos probabilidade de medição tal, e ter informações no sistema são energia, porque tem a matriz hamiltoniana, momento e posição. São as três grandezas que a gente vai, né, tentar descrever, né, que são importantes a gente pelo menos ter uma ideia de probabilidades no contexto do oscilador harmônico quântico. E como nós sabemos, posição e momento possuem um contínuo possível de medições, certo? Não é igual o spin que tem só duas possíveis, ou se tivesse infinitas, que só teria um número discreto ali de possibilidades de medição. Não, posição e momento existe um contínuo. E como a gente viu na segunda aula, toda vez que a gente está descrevendo alguma coisa no espaço de posição ou de momento, que é um espaço, né, que os vetores de base também formam um contínuo, existem infinitos, mas um infinito contínuo de vetores de base, além da nossa descrição em termos de notação de Dirac, do nosso estado em termos de notação de Dirac, também vai ser importante a gente descrever o oscilador harmônico em termos das funções de onda, certo? Como deixei claro ali na segunda aula, né, quando eu falei ali dos resultados físicos, né, a respeito de como é que você faz para poder pegar exatamente a ideia, dados vetores de estado, a interpretação em função de onda, né, função de onda sempre vai aparecer para sistemas nos quais o espaço que a gente está trabalhando, né, seja, por exemplo, espaço de posição ou espaço de momento, eles são formados por uma base contínua. Toda vez que a gente tem um contínuo de medições, por conta disso, um contínuo de vetores que formam a base para aquele espaço, né, para poder expandir o nosso psi, necessariamente surge a noção da função de onda, certo? Você deve se lembrar de que quando a gente escrevia o nosso psi, ele era escrito em termos de quê? Uma integração em x
de psi de x, vetor de estado x. Então, claro, nós estamos fazendo mecânica quântica com notação de Dirac? Sim. Inclusive, nós vamos resolver o problema do oscilador harmônico com notação de Dirac. Mas o que eu estou querendo enfatizar aqui é que a gente também vai ter que ter outra preocupação, que é como são as funções de onda. Porque a gente sabe que em descrições em que as grandezas que a gente está medindo formam um contínuo possível de medições, nós também temos que descrever o sistema quanticamente em termos da função de onda. Porque quem vai falar para a gente a probabilidade ali, né, mais naturalmente, se encontrar, por exemplo, imagina que você tem um elétron ali descrevendo um movimento de oscilação harmônica. Falar das probabilidades de se medir esse elétron em uma certa posição é muito mais natural, né? Falar das probabilidades em termos da função de onda, né? Com psi estrela, psi, que seria a densidade, probabilidade e tudo. Enfim, para sistemas contínuos, o que eu estou querendo dizer aqui é que, além do tratamento com notação de Dirac, também existe da função de onda. E dependendo do que você quer fazer, dependendo das medições que você quer fazer, dependendo do que você quer obter, vale mais a pena ou trabalhar com a notação de Dirac ou com a função de onda. Então a gente vai alternar entre esses dois tratamentos ao longo do oscilador harmônico. No caso de spin meio, né, e também outros sistemas de spin de forma geral, não só spin meio, você nunca tem um contínuo de medições. Né? As suas medições são sempre discretas. Então não existe noção de função de onda quando a gente vai falar de spin meio ou de spin de forma geral. Então, o único tratamento com mecânica quântica totalmente satisfatório para descrever somente spin é em termos de vetores de estado com notação de Dirac. Não dá para você descrever esses caras com funções de onda. Não existem funções de onda de spin, certo? Pelo menos com essa conotação que a gente tem para cá. Então essa é a diferença que eu gostaria de já deixar claro, que a gente vai ter da descrição do oscilador harmônico quântico para o que a gente fez até agora de spin. Porque no spin a gente só ficou trabalhando com notação de Dirac. Aqui a gente vai ter sempre a preocupação de descrever as coisas em termos de notação de Dirac e em termos de função de onda. E eu vou deixar claro, né, resolver o problema do oscilador harmônico dá para a gente resolver somente pensando em termos de função de onda, como eu vou deixar claro agora. Né? Porém, resolver o problema em termos de notação de Dirac é muito mais fácil. Mas quando a gente for falar de probabilidades e tudo, a gente vai voltar para a função de onda. Inclusive, depois de resolver quais são os estados em notação de Dirac, no caso do oscilador harmônico, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para obter a função de onda correspondente a eles, que seria aquele x psi, e mostrar exatamente saindo, provavelmente você já deve ter visto a resolução disso em cursos introdutórios de mecânica quântica, pelo menos o resultado, que são as funções gaussianas, e as gaussianas com os polinômios de Hermite, que são aqueles que realmente definem as soluções de osciladores harmônicos quânticos.